Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, como vocês estão? Então, hoje vai ser um daqueles vídeos longos e confusos, tá? Tô tentando dar conta de um assunto aqui, não tô conseguindo fechar ele e resolvi partilhar com vocês as coisas que eu tô pensando, essencialmente sobre a nossa vivência de vazio, assim, de impressão de esvaziamento e a relação que isso tem com as redes, com essa estrutura aqui de consumo de conteúdo e tal. Isso tem a ver com algumas perguntas, tem. Isso tem a ver com a ideia de tédio, do tédio, de uma impressão de tédio. E tem a ver com o vídeo que eu vou botar na descrição do Dunker, que é um psicanalista que tem um canal aqui no YouTube, que fez um vídeo, acho que esses dias aí, sobre o tédio. Eu tava muito pensando sobre isso, aí vi o vídeo e aí fiquei pensando outras coisas, e tem a ver também com o vídeo ficar bem na medida do possível, que eu vou botar aqui. E aí tem alguns comentários nesse vídeo aqui que são muito interessantes sobre como que a gente tá experimentando essa dificuldade de se enquadrar numa posição de sujeito desejante, assim. De que, eu vou lá, eu desejo minhas coisas, eu faço minhas coisas, como que é difícil isso. Eu estava falando sobre isso nesse vídeo, sobre essa coisa de uma porrada de gente que não se enquadra nessa noção neoliberal de seja a sua própria empresa, que não é simplesmente não é capaz, que não dá conta, que não quer, que não deseja, que não tá aí para ser essa potência de si mesmo, essa invenção de si mesmo, e que isso faz muito mal tantas vezes, porque você se sente inadequado, errado, enfim. E falei muito sobre isso nesse vídeo. E pensando especialmente numa certa situação da juventude, assim, meio que de 17 a 20 anos, assim, essa galera, um certo vazio na produção do próprio desejo, assim, tipo, eu não sei o que eu quero, né, eu não sei quem eu quero ser, mas eu não sei, não acho que isso não seja uma regra, assim, acho que eu estou usando poucos exemplos para pensar, mas acho que isso existe, e eu acho que isso tem muito a ver com as redes, e eu queria então tentar fazer uma certa historiografia da nossa produção de desejo em relação ao conteúdo que a gente recebe desde a década de 80 até agora. Sei lá, foi o que eu fiquei pensando, e aí para ver se faz sentido para vocês isso aí. De como que a gente lidava com essa máquina de consumo de conteúdo na televisão e tudo mais, como que isso produzia desejo na gente e como que isso é agora. Enfim, vamos tentar fazer isso, não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar, tá bom? Eu tinha feito esse vídeo já, que é o espelho perfeito, minha rede, minhas regras, o espelho perfeito, tá aqui. Que eu tava falando, dizendo que em certo sentido a gente se comporta aqui nas redes como um bebê, assim, né? Um bebê. Isso tem muito a ver com as conversas com a minha mãe lá, que estuda bebês e crianças na primeira infância, né? A psicanálise com esse foco dessa coisa do eu ideal, assim, que é um eu meio tirânico, assim, e meio delirante, que é um eu do bebê, né, que delirante na nossa leitura, mas que ou é do jeito dele ou não é, né, ele quer a coisa que ele quer na hora que ele quer, do jeito que ele quer, ou então, e não é, se não é exatamente do jeito que ele quer e recusa, e a gente tem essa experiência um pouco nas redes. Eu recebo tudo, eu recebo todo o conteúdo, tudo tá posto para mim, tudo vem para mim, tudo é feito do meu jeito, né, essa impressão que dá, e quando não é exatamente do meu jeito, eu falo, não é isso que eu quero, e deixa pra lá e tal. E eu aqui nessa posição de produtor de conteúdo e tal, fico muito recebendo essa situação de volta, né? Então, gente, outro dia uma pessoa me escreveu um negócio muito engraçado no Instagram. Eu botei um pedaço de um vídeo lá com a flor, e aí a pessoa escreveu: tenho gostado mais dos últimos vídeos. E eu achei genial, assim, que é como se os vídeos fossem feitos para ela, assim, e esses últimos ela tá gostando mais. Antigamente não, mas esses ela tá gostando mais, como se isso, eu acho que na cabeça dela era uma espécie de elogio para mim, tenho gostado mais dos últimos. Continue nesse caminho que está me satisfazendo mais. É muito engraçado essa impressão que a gente tem, e eu entendo, porque eu também tenho, de que esse conteúdo é feito pra gente, né? Pra mim, quando eu abro o YouTube, eu olho e falo, isso foi feito pra mim, vamos ver se isso está de acordo com o que eu desejo. Porque eu recebo, né? Eu estou recebendo. Então isso é uma situação muito engraçada que eu fico tentando aqui problematizar nesse nosso canal, mas que é da ordem do negócio, né? E isso tem a ver, então, tá, tudo bem, entendemos isso, e que isso gera uma situação que tem a ver com esse bebê lá que ele recebe, né? Esse bebê que recebe. E aí quando eu falo isso com a minha mãe, é muito engraçado que ela fala, mas
é muito louco, porque eu descrevo os comportamentos das pessoas várias vezes e tal, e ela fala, é muito estranho, porque isso estaria, é uma coisa que existe na primeira infância, mas que depois é abandonada, né, desses primeiros narcisismos do bebê, da criancinha mesmo, que depois a gente elabora de outro jeito, é como se a gente estivesse retornando com as redes a esse estado louco, que é esse estado do bebê, né, do bebê tirânico, como eu acho que ela diria. Bebê tirânico, entendam aí, né? É só um jeito de falar, assim, uma coisa assim, é o corpo que demanda, né? Esse sujeitinho aí, esse serzinho que demanda. E aí eu fico pensando sobre isso, como é que é, porque eu acho que a gente está teorizando sobre as redes, sobre isso tudo, e às vezes pouco observando, e mais teorizando, e mais colocando leituras que vêm de outros lugares, que vêm das referências que a gente tem em cima da lógica das redes, sem realmente observar, sem realmente olhar e pensar, por que será que eu volto para as redes? Por que será que eu volto para cá? Por que será que eu me enfio aqui? O que eu quero achar com isso, né? Tem uma coisa muito engraçada que o Martin, ele fala... O Martin tem uma relação muito íntima com o Netflix, né? Ele gosta muito do Netflix e tal. E o Netflix é uma coisa sem limite, né? Você entra lá, você pode ficar lá para sempre. Então, ele fica... E às vezes ele fala... Pá, eu tô muito entediado aqui. Tô muito entediado. Eu fico muito entediado. Era uma palavra que eu não usava com a idade dele, com 5 anos. Martin, meu filho, né? Com 5 anos. E... eu acho que é uma palavra que como a gente deve usar bastante, ele pegou para ele, então ele usa. Mas essa palavra eu não usava e eu não sei se é entediado o que ele quer dizer. Eu fico pensando o que é o tédio. Por isso esse vídeo do Dunker é interessante. Mas o que é o tédio, né? Mas ele fica, eu tô muito entediado porque aquilo ele vai indo, ele pode ficar lá. E eu fico regulando, então tem um trato com ele, que é assim... De manhã ele pode ver um desenho e de noite ele pode ver 2 desenhos. É isso, ele tem 3 desenhos para ver por dia, o que é muito difícil para ele. Mas então ele tem que escolher isso e tal e processar esse negócio. Outra opção é a gente ver um filme juntos, uma coisa que seja partilhada entre nós dois ou com a Flor e tal, todo mundo. Mas aí tem uma coisa que é engraçada e uma coisa que eu tento fazer com ele que é muito difícil para ele, olha só, esse já é um primeiro ponto importante. Ele fala, eu quero ver um desenho, eu quero ver um desenho. Eu falo, tudo bem, você pode ver o desenho, mas eu quero que você escolha o desenho antes de eu abrir o Netflix. Eu quero que você saiba o que você quer ver. Eu quero saber se você sabe o que você quer ver. Você sabe o que você quer ver? Aí ele fala, eu quero ver Gravity Falls, ou eu quero ver, sei lá, eu quero ver Carmen Sandiego, que é, enfim, tem uma lá, porque como a Flor faz a voz da Carmen Sandiego, ele se diverte vendo. Ou agora ele começou a querer ver Jiraya, né? Então a gente vai no YouTube ver Jiraya, ou Jaspion, que ele descobriu que existe, é muito engraçado, enfim. Mas eu falo, então quem você quer ver Jiraya, a gente vai ver Jiraya. E o Jiraya é uma situação engraçada, específica, porque o Jiraya, eu assistia Jiraya na década de 80, criança, só que na manchete, numa outra situação, que era o horário que existia para ver aquilo. Não o YouTube com essa coisa que existe aí para vocês, tem eu aqui, e aqui do lado de vocês tem essa coisa. Você está vendo no computador, se não é no computador, é embaixo, né? Embaixo de mim tem o resto do universo, né? Tem o resto do universo que você pode falar, será que isso está mais de acordo comigo? É um buraco, é aí que eu queria chegar, um buraco que você pode ir cavando para encontrar a identificação ideal que você quer, né? Isso sim, isso é exatamente, isso bateu para mim. Bom, eu fiquei pensando na década de 80 como era para mim. A televisão, né? A televisão tinha aquela coisa dos horários organizados, né? Que existia lá, e aí você sabia que aquilo acontecia. Não só a televisão, a vida tinha uma experiência de horários um pouco mais organizados. Aqui o horário é sem fim, né? Você pode ficar aqui, o celular ele está com você sempre, ele não desliga, ele pode ficar desde que ele esteja cabeado na tomada e tal, você pode ficar nele para sempre, né? A televisão, aquilo ia acontecendo e chegava uma hora que depois do corujão, sei lá o que fosse, aquilo virava um chuvisco. Acabava, e aí só no dia seguinte, então acabou, então tá. E aí você talvez enfrentasse, e aí pra mim existia a experiência do tédio, daquilo começar de novo, uma ideia cíclica, tipo a noite de domingo, como é uma imagem que o Dunker usa no vídeo dele. A noite de domingo é a chamada pro tédio, vai começar de novo, uma certa circularidade e tal. E isso pra mim é totalmente identificado com a noção de um entediamento, da percepção de que a vida é meio assim, de que ela não sai disso, de que não existe nada muito além disso nela, entendeu? Não tem nada que vai... a vida é meio isso não vai sair disso, não vai acontecer uma coisa extraordinária, é muito difícil de aceitar, né? Por isso que a gente se incomoda. Na adolescência, por exemplo, na infância também, fala, mas eu queria mais, eu queria uma outra coisa, mas a vida é um pouco isso. E aí tem um outro filme muito interessante, realmente é um filme que eu adoro, que eu nunca indico o filme aqui, mas esse eu acho que vale a pena, que é o Paterson, vou botar embaixo também.
Patterson do Jarmusch, que é uma coisa sobre essa espécie de hábito, de circularidade, de uma coisa que vai indo, assim, que não sai daquilo. Bom, então isso para mim estava ligado a esse mundo lá, esse mundo que estava marcado, o horário estava marcado, que tem a ver com o sol, que tem a ver com o ciclo das coisas, que tem a ver com a maneira como as coisas funcionam. Aqui a experiência é de um buraco sem fim, né? Você pode ir em busca dessa espécie de espelho perfeito que eu estava falando lá nesse outro vídeo, de você achar a identificação total com você, que parece que uma hora vai vir, mas nunca vem, né? Nunca vem, ela nunca se dá exatamente. Você sempre acha que pode ser um pouco melhor. Você acha que você pode achar alguém, ou alguma figura, ou algum conteúdo que tenha total parecência com você. Isso é muito louco, né? É muito sofrimento, porque não tem. Então você continua, aí você às vezes acha uma coisa, eu tô falando de mim, você às vezes acha uma coisa e fica investido naquilo, e vê 40 vídeos daquilo e se desgasta, e aí gastou aquilo, mistura de compulsão mesmo, gastou aquilo, bebeu 50 doses de sei lá o que, e vai dormir meio de ressaca, e acorda culpabilizado, e para rebater aquilo você começa de novo. É realmente uma estrutura de compulsão. E aí tô me incluindo nisso hoje em dia menos, mas assim, já fiz bastante isso. No Netflix, hoje em dia não assisto mais Netflix, por exemplo, é uma coisa que eu parei. Eu só consumo o YouTube. Mas tem uma coisa aí, né? Então estamos falando de uma coisa de que é, como é que isso se relaciona com o nosso desejo, né? Tem uma ideia da identificação, que isso aqui funciona por identificação, você se identifica com uma coisa, mas como é que isso se relaciona com o desejo? Porque a gente tem que falar sobre o desejo nesse caso, para entender por que a gente está investido aqui nesse troço. Porque isso está operando o nosso desejo, em algum grau, né? Está operando o nosso desejo por identificação, por exemplo. Mas aí eu fico pensando que tem uma coisa que é... a gente não pode se enganar. O que está funcionando aqui por trás é uma venda, né? É uma venda, ou pela frente ou por trás, ou enfim. É o dinheiro. O dinheiro é o que move esse troço todo. Então vocês estão aí recebendo uma coisa que as pessoas querem que vocês comprem coisas. E eu estou aqui funcionando como garoto propaganda de uma coisa que eu nem sei o que é, né? Então quando abre esse vídeo, entra esse negócio lá, ou no meio, ou no fim, ou do lado, em todos os lugares. É uma venda de alguma coisa. Então a produção de desejo, que é por impacto. No marketing digital hoje em dia, a gente tem essa lá, e a gente não, mas tem esse termo que foi impactado com tal conteúdo. A gente está impactar o sujeito com tal conteúdo. É enfiar na cara dele o banco BMG ou sei lá, o que quer que seja, que você receba aí, não sei. É uma boa pergunta, aliás. O que é que aparece para você no começo dos vídeos, né? Eu não tenho mais esse negócio, eu agora pago, ou me deram, não sei, mas eu acho que a Flo fez um negócio que é o YouTube Premium, você paga, sei lá, R$5, não sei quanto é, para não ver mais propaganda. Você paga para não ver propaganda, né? Bom, enfim. Mas então não sei, não tenho mais a experiência da propaganda o tempo todo, mas ela existe aí, né? Que é um consumo de você mesmo. Na verdade, você está consumindo esse conteúdo e ele está consumindo você, assim, de volta, né? De um jeito muito estranho. Mas pensando na lógica da televisão, a gente tinha lá uma coisa, para mim, na minha, que fundava o imaginário, que era a publicidade, né? Então era no comercial vinha a publicidade. Então você estava vendo um filme, no comercial vinha a publicidade. Então a gente tinha a impressão de que o conteúdo era o filme e que depois vinha entre aqueles espaços vinha a publicidade do Marlboro, do Carlton, um raro prazer, Marlboro venha para o mundo de Marlboro, Free, né? Ou então as cervejas, todas aquelas cervejas, aquelas coisas todas, mas era uma produção de uma coisa. Então era basicamente, para mim, o Marlboro fundou meu imaginário, aquele cowboy americano andando lá com aquele cigarro. As pessoas mais jovens desse canal nunca devem ter visto isso, eu acho, mas que era aquele camarada lá, era para lá que eu queria ir. Então, quando eu ia dormir de noite, eu sonhava com o cara do Marlboro. Eu queria, aquilo produzia meu desejo, aquilo funcionava como narrativa para produzir meu desejo, realmente, produzia mesmo, assim. Eu com 12 anos estava comprando Marlboro na banca, para ser aquele cara, né? Muito diferente da situação que a gente tem hoje, do capital, do capitalismo, da venda e tal, de um jeito muito mais forte, que não tem a produção da identificação por narrativa. É a produção da identificação, se é que é identificação, por impacto, por repetição. E é muito diferente, né? Então tem muitas coisas para dizer sobre isso também. Então a gente tem uma coisa que a gente não pode se enganar, que assim, a gente achava que o comercial era o Marlboro, que a interrupção era o Marlboro e que a coisa em si era o filme e que a interrupção era a propaganda. Mas na verdade, se você pensar um pouquinho, é o contrário. O filme está lá como substrato para poder vender alguma coisa. O que mantém uma televisão até hoje é a publicidade.
né? É isso que mantém. E o que mantém o YouTube também é a publicidade. Então, e eu estou aqui funcionando como uma espécie de suporte só, né? No final das contas, um suporte para que algo possa ser vendido, porque é o dinheiro que mantém isso aqui, não é outra coisa. Entende? Então, a gente se engana numa lógica de que a gente tem o conteúdo, mas apesar do conteúdo tem a publicidade. Não. É a publicidade que se utiliza do conteúdo para que ela possa funcionar. O que manda aqui é o dinheiro. O que sustenta esses troços, essa plataforma funcionando, é o dinheiro. Tem um dinheiro circulando aqui. Tem essa maquinona do dinheiro circulando em todos os lugares. A gente meio que finge que não, mas ela tá. Então, essa máquina está querendo impactar vocês ou a mim com uma situação de identificação, né, a princípio, para que um desejo seja produzido em você e você consuma alguma coisa. Só que é muito diferente essa produção de desejo, pensando no Marlboro lá, que eu ia dormir com aquilo na cabeça, me entediava e ficava projetando aquele campo do Marlboro lá. E agora o impacto infinito, né? O impacto sem fim, que gera, eu acho, uma experiência que é diferente do tédio, que é uma experiência de refração, de saturação. Eu fico saturado desse conteúdo, da publicidade, e eu meio que consumo porque não tem outro jeito. Eu consumo porque é isso que eu tenho que fazer. Ou eu consumo para me diferenciar de mim mesmo, né? Para ser um pouco melhor do que eu. Você também tem esse tipo de consumo, que é assim, então eu vou jantar não sei onde, ou viajar para não sei onde, ou fazer o que quer que seja para ser uma versão um pouco melhor de mim. Também existe. Mas isso é uma outra questão, mas eu acho que isso aqui então gera na gente uma situação de exaustão da recepção desse conteúdo também. De exaustão que a gente não percebe porque a gente continua em busca do espelho perfeito. Só que isso é um buraco, é um poço, né? Um poço mesmo, não é mais um círculo, não é mais um percurso, não é mais uma coisa que está acontecendo e que começa e tem um fim. Não tem um fim, não tem fim. Você vai indo em busca de uma coisa. A gente pega o celular, às vezes eu pego o celular, eu nem sei por quê. Eu pego o celular porque eu pego o celular para sair de onde eu estou, mas eu nem penso, eu só pego o celular e vou para lá. E eu falo, o que eu estou fazendo aqui nesse negócio mesmo, hein? Aí eu largo o celular, e aí eu vou olhar para casa e me entediar. Aí eu me entedio. Olhando a chuva que está caindo agora, por exemplo, eu olho para lá, me dá uma certa experiência de tédio que não é ruim necessariamente. A experiência do vazio, a experiência da percepção da vida, que está no Patterson também. A experiência que talvez se aproxime do budismo, da negatividade, do esvaziamento, do estar no lugar onde você está. Que pode ser ruim, pode ser negativa, pode ser positiva, pode ser sem sinal de positivo ou negativo, pode ser só estar. Bom, mas isso aqui, essa experiência não é desse esvaziamento. Essa experiência de o que isso aqui pode me dar que vai me resolver como identificação, que vai me fazer finalmente, talvez encontrar, mas o que é que vocês acham que a gente está buscando aqui? É talvez encontrar alguma coisa que te fale, olha, sou eu perfeito, perfeitamente eu tenho essa impressão, essa minha hipótese um pouco, não é só isso, mas... E aí, o que isso acontece com a gente, com isso, é que o nosso desejo fica meio capenga. Porque o desejo tem a ver com estar num estado, estar num lugar, imaginar um outro lugar aqui, e entender, que você deseja, que você almeja, e entender como é que você faz para chegar lá. Eu quero um cigarro, então eu tenho que conseguir ir até a banca, conseguir um dinheiro e convencer o cara da banca com 12 anos que eu vou conseguir comprar o Marlboro. Ou que banca que eu ouvi dizer que vende isso e tal, então um desejo é produzido e você vai até lá e compra esse negócio. Agora não tem mais isso, né? Não tem mais. Você está aqui recebendo esse troço todo sem parar. Você não tem um espaço de construção do seu desejo, o espaço de atuação do que é que você quer, de como fazer para conseguir o que você quer, de como atuar em relação àquilo. Você não tem mais esse processo de fazer isso. Isso é muito diferente, isso é muito sério, muito diferente. Então quando você se exaure totalmente da recepção, você fala, tá bom, vou comprar esse negócio. Aí você abre uma outra aba na sua tela, entra lá, digita o número de alguma coisa, no seu cartão, sei lá o que quer que seja, e paga por aquilo que vai chegar na sua casa. O iFood, por exemplo. O iFood é uma coisa muito louca, você não sai mais de casa. O iFood, todas essas coisas, você não sai mais de casa para... Você não vai até o mercado para comprar uma comida, para fazer um plano, né? Um movimento. Isso é um movimento de deslocamento de si. De ter que falar, então, para isso acontecer, eu vou ter que fazer tal coisa. Para isso acontecer que eu desejo, eu vou ter que operar de tal maneira. É muito menor essa coisa, né? Muito mais curta. Essa rede é muito mais curta, a gente não tem mais essa produção de esforço, esse entendimento dos limites, esse entendimento do que eu tenho que fazer. E isso gera uma situação de vazio e de uma certa ressaca constante, né? Do mundo de si mesmo, assim.
que tem a ver com essa experiência dos jovens e tem a ver com essa experiência desse bebê que fala, bom, não é exatamente isso que eu queria. Aí chega a comida e você fala, não era exatamente isso que eu tinha pensado. E assim segue, mas eu acho que a gente está entendendo ainda como é que isso funciona. Aliás, sobre o Dunker, tem um livro dele que é interessante, que é esse aqui, ó. Vai lá, a reinvenção da intimidade, que tem a ver com isso que a gente está falando, que é um livro interessante, quem quiser ler, ele é um psicanalista, né, lacaniano e tal, mas enfim, é interessante, enfim, e o que é que está acontecendo, por que a gente, do que vocês acham que a gente está, em busca do que a gente está nesse troço? A gente tem que entender, é claro que tem as explicações dos vícios, da estrutura de vício que gera na gente, da coisa da máquina do cassino, que você fica fazendo assim, que é o mesmo movimento, que engatilha uma coisa aqui, a coisa rodando, que você fica esperando alguma coisa aparecer, naquela roda da fortuna ali do Silvio Santos, né? Quando aquilo fica rodando e processando, você fala, o que vai aparecer, o que vai aparecer, o que vai me oferecer? Será que nessa hora do Silvio Santos, eu lembro do Silvio Santos, né? A coisinha rodando na tela do celular, será que agora vai vir o que eu preciso? Será que agora vai vir a coisa que vai me resolver? Que é a coisa que a gente sempre espera na vida, algo que vai te resolver, algo que vai dar conta de conferir sentido, algo que vai dar conta de fechar a coisa, de falar, estou pleno agora, e foi. Então tem isso, mas eu acho que tem isso, mas só que isso sem a circularidade marcada pelo tempo, isso gera um caminho para o vazio no sentido mais terrível do vazio, para um buraco negro, é um buraco negro, é a impressão que eu tenho. Mas isso são só impressões que eu estou tendo aqui, que eu acho que a gente tem que conseguir diferenciar a ideia do tédio que existia, que é uma outra coisa disso que existe agora, dessa recepção infinita, e de como que isso tem a ver com essa máquina que está visando produzir o nosso desejo. Eu nem sei se eles sabem exatamente, essa galera que está produzindo o nosso desejo, impactando a gente com esse conteúdo, eu não sei se eles sabem exatamente o que isso está gerando, como é que isso está operando na nossa psique, no nosso psiquismo, não sei. Então é uma coisa que a gente tem que pensar, é nossa função pensar isso. Então eu queria perguntar isso para vocês, o que vocês acham sobre isso tudo. São questões aí meio abertas para a gente ir pensando. Estou aqui me colocando nesse jogo também, tentando me entender também em relação a essa coisa, que eu acho que é o que a gente pode fazer agora, tentar se entender em relação a esses dispositivos. Me digam aí o que vocês acham, tá bom? É isso. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, compartilhem esse vídeo, mandem ele para alguém, comentem esse vídeo e leiam os comentários. O mais importante da coisa é leiam os comentários e comentem, sei lá, continuem o diálogo. E não estou querendo mandar ninguém fazer nada, mas continue esse diálogo porque é muito interessante o que aparece a partir disso aqui que eu estou fazendo, entendeu? Isso me deixa muito... E aí me parece que essa máquina aqui tem outros sentidos que nem ela sabe que ela tem. Ou talvez ela saiba de tudo, né? Não sei.